Oséias 7 e 8. Oséias é um livro pequeno que está aí nos profetas menores. Você achando o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, vem Daniel. Depois de Daniel vem Oséias. Capítulo 7, versículo 8 diz: Efraim se mistura com os povos, e é um pão ou um bolo que não foi virado. Amém. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, que sempre vem ao nosso coração, nos exortando, nos alertando, nos edificando, nos abençoando. Eu te agradeço, Pai, por esta multidão aqui presente, e que essa multidão saia edificada, abençoada, restaurada, animada, motivada. Pai, abençoa a todos pela tua palavra, em nome de Jesus. Que eles estão sentados. Meus queridos, nesta noite, antes de participarmos da Santa Ceia, há uma palavra de Deus ao seu coração. E eu quero falar sobre o tema: um bolo ou pão que não foi virado. Conforme a tradução fala bolo, conforme a tradução fala pão. Um bolo que não foi virado. A tribo de Efraim se tornou muito importante em Israel. E frequentemente, quando o profeta Oséias queria se referir a Israel, ele usava o termo Efraim, porque Israel nesta época estava vivendo numa profunda cegueira espiritual. Estavam se perdendo entre as demais nações. Israel estava abandonando a Deus. Em vez de Israel, em vez de a tribo de Efraim influenciar as nações, transmitindo-lhes a revelação divina, sem se misturar, acontecia o contrário. Eles se misturavam e, em vez de Efraim, de Israel, influenciar as nações influenciavam Israel. Influenciavam Israel a pecar, a misturar-se. E essa mistura levou Israel a práticas pagãs. E daqui a pouco Israel já estava com práticas pagãs dentro do seu próprio culto a Deus. E assim Israel foi se enfraquecendo. E vem Oséias e diz: a tribo mais importante na época, Efraim, com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Meus queridos, quando a Bíblia diz Efraim se mistura com os povos, nós vemos aqui Efraim ou Israel misturando-se com os povos que estavam ao seu redor. Efraim foi escolhido, irmãos, para ser um povo distinto, um povo eleito, escolhido por Deus. Foi uma nação que Deus escolheu, um povo santo, um povo eleito. Israel foi escolhido para fazer a diferença. Efraim recebeu uma missão singular de transmitir a revelação de Deus para todos os povos. Efraim era uma das tribos de Israel. E Efraim significa frutífero. Era o filho mais novo de José, e ele foi abençoado por Jacó com uma bênção dobrada. Mas agora Efraim estava no caminho do erro. Mas agora Efraim estava no caminho da apostasia. Mas agora Efraim estava se esfriando e começou a adentrar pelo caminho da desobediência. Efraim não estava mais fazendo jus ao seu nome, que era
frutífero. Porque Efraim não estava mais frutificando para o reino de Deus, pois estavam se misturando com uma vida de pecado. E chegou um momento que eles estavam iguais ou piores que as nações vizinhas, que as nações que Deus havia abominado. E Deus disse: eu vou tirar essas nações dessa terra por causa das suas abominações, e vou dar essa terra a Israel. Meus queridos, hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje a igreja é esse povo santo, escolhido, eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que Pedro diz que você é nação santa, que você é o povo escolhido, que você foi escolhido para proclamar as virtudes de Cristo. Então a igreja está neste mundo, nessa terra, para fazer a diferença. Fomos separados para sermos luz do mundo. Fomos separados para influenciar o mundo com a palavra de Deus. A Bíblia diz: se o sal perder o seu sabor, torna-se insípido. Efraim misturou as verdades de Deus, as práticas pagãs, as religiões idólatras e aquelas religiões, aquele povo que era inimigo de Deus. Efraim vai, em vez de influenciar para levar a palavra de Deus a eles, Efraim se mistura com eles. Efraim misturou-se no meio da massa, no meio dos povos, perdeu o temor a Deus e ficaram semelhantes aos incrédulos. Efraim tornou-se apenas um ingrediente na mistura com os povos. Perdeu o poder de ação e perdeu o poder de reação para alterar a massa. E nós vemos que a mistura enfraqueceu Israel. A mistura enfraqueceu Efraim. E sempre, irmãos, sempre, grave isso, a mistura vai enfraquecer o povo de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, na oração de intercessão, ele orou ao Pai dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus não orou para Deus tirar você do mundo. Ele orou para que você não se contaminasse com o mundo. E essa continua sendo a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Há momentos, eu creio que o Espírito Santo até está gemendo por você, porque ele quer preservar a tua vida. Ele não quer que você se misture com o mundo, mas ele quer que você venha influenciar o mundo para que o mundo possa adorar e glorificar ao Senhor. Meus queridos, o cristão não pode sair do mundo, mas por outro lado, ele também não pode se misturar com o mundo mau, de pecado, que caminha com passos largos para o inferno. Meus queridos, não podemos usar as mesmas práticas, essas práticas pecaminosas do mundo aí fora. Nós não podemos falar a mesma linguagem do povo aí fora. Não pode fazer parte da vida de um cristão, de um crente, a mentira, a prostituição, o adultério, a lascívia, a calúnia, as murmurações, a desobediência à palavra bendita do Senhor. Não pode fazer parte da vida de um crente a avareza, a violência, enfim, irmãos, tantas outras coisas que contrariam a vida de um cristão, que contrariam aquilo que o crente foi chamado. O crente foi chamado para sair
desse mundo de pecado. Não podemos permitir que as circunstâncias da vida, as influências do mundo aí fora, e até mesmo as complicações e lutas que nos cercam a cada dia que nós estamos a andar nesse mundo, venham apagar ou enfraquecer a nossa fé e a nossa adoração a Deus. Meu querido irmão, não permita que as lutas, as complicações, os problemas da vida, as circunstâncias que os cercam, venham apagar a presença do Santo Espírito na tua vida. Pelo amor da tua alma, não dê nenhum passo sem a presença bendita do Espírito Santo. Você já saiu de lá. Você não pode estar misturado com o mundo de pecado, de avareza, um mundo nojento que Deus abomina. Você está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de você. Você é como um barco no mar da vida. O barco tem que andar na água, mas a água não pode entrar dentro do barco. Se entrar dentro do barco, o barco afunda. Você está andando neste mundo, cercado de tantas coisas ruins, mas essas coisas ruins não podem entrar dentro de você. Você foi chamado para fazer a diferença. E a Bíblia diz, Oséias, cheio do Espírito de Deus, profetiza a Efraim, dizendo: Efraim se mistura com os povos. É um versículo triste da Bíblia, onde Deus está alertando o seu povo, aquela tribo que foi chamada para servi-lo. E Deus está dizendo: Efraim está misturado. E a mistura está fazendo azedume, está trazendo tristeza. Efraim perdeu a adoração a Deus, perdeu a verdadeira essência de Deus. Efraim não sabe mais adorar a Deus. Efraim está misturado. E Oséias, inspirado por Deus, ele diz: Efraim, um bolo, um pão que não foi virado. Isso fala de um bolo mal assado, que não foi virado, pegou o calor só de um lado, mas o outro lado está cru. Um bolo cozido só de um lado, quem sabe só por fora, por dentro havia maldade, estava cru. Oséias estava dizendo que metade de Efraim estava servindo a Deus, e a outra metade não estava servindo a Deus, mas estavam praticando coisas abomináveis ao Senhor. Meus queridos, eu falo com dor na minha alma. E você pergunta: a alma tem dor? Não sei, mas que eu sinto, tem vez dor por dentro, sinto. Infelizmente, essa realidade que aconteceu com Efraim não está sendo muito diferente na vida de alguns crentes hoje, porque muitos ou alguns estão divididos entre servir a Deus ou servir o mundo. Muitos estão divididos entre aceitar a palavra de Deus como ela é, ou seguir aceitando as ideias distorcidas de grupos que se levantam, muitas vezes não lá fora, até dentro da igreja, contra pastores, contra obediência, contra a igreja, contra os ensinos do Senhor. Hoje, irmãos, nós temos grupos que não lá fora, grupos dentro da igreja, que apregou doutrinas distorcidas, vindo apenas de filosofias humanas, vindo apenas de ideias
concebida no inferno, e não na Bíblia, na palavra de Deus. Tem grupo hoje dizendo que não precisa mais frequentar uma igreja. Tem grupos dizendo: para que frequentar só uma igreja? Eu vou frequentar todas, vou em todas, porque não quer obediência, não quer responsabilidade, não quer compromisso. Então ele fica aqui, se aqui não está bem, vai lá, se lá a mensagem foi mais dura, vai para outra, se lá, então ele escolhe. Hoje eu quero esse tipo de música, então eu vou naquela igreja. Amanhã eu quero aquele tipo de mensagem, então eu vou naquela. Eu quero apenas bênçãos ou curar, então eu vou naquela que aquela fala isso. E Deus está com nojo de você, que pensa assim, que não quer obedecer pastores. A Bíblia diz: e eu vos darei pastores, que vos ensinam com temor e com sabedoria. E é a Bíblia que diz: obedecei vossos pastores, que velam pelas suas vidas. Ou você obedece ou rasga a tua Bíblia. Mas mesmo rasgando não vai adiantar, porque a palavra de Deus não muda. Mesmo que você pense diferente, mesmo que você não quer mais vir à igreja, porque tem aqueles que, tem os crentes sem igrejas agora, estão até tomando Santa Ceia pela internet. São heresias que de mansinho vão entrando no meio do povo evangélico. E o povo evangélico, em vez de influenciar, de mudar essa situação, hoje alguns até dizem: mas ser crente para ser igual àquele? Apesar que tem os maus evangélicos, os maus crentes, mas aqui é um povo, aqui é uma multidão que teme ao Senhor. Ainda tem os milhares que não dobraram-se aos deuses estranhos. E eu louvo a Deus pela tua vida. Mas infelizmente quantos estão assados só por fora, mas por dentro cru. As verdades do Evangelho trouxeram mudanças, mas não de maneira total, porque as pessoas não permitem. Há pessoas que até têm algumas mudanças, mas a essência estão vivendo uma farsa. Estão vivendo um evangelho mascarado. São pessoas que não permitem a vontade de Deus penetrar no seu coração. São pessoas que no seu íntimo ficam apenas com água e açúcar. Nada de profundidade do evangelho. Nada de compromisso com a igreja. Nada com nada. O evangelho, água com açúcar. Mas nós servimos o evangelho água com açúcar, mas o evangelho de tutano também. Porque Jesus vem e diz, pegava leve com os novos cristãos, aqueles que vinham a ele, mas pegava pesado com aqueles que já conheciam mais de Bíblia, né? Irmãos, há pessoas que não permitem a vontade de Deus penetrar no seu coração, no seu íntimo. Irmãos, tem pessoas que não são comprometidas com o reino de Deus. São pessoas que não se comprometem com a igreja. São pessoas que apenas parte da sua vida está na igreja. Eu espero que você esteja aqui não só de corpo presente, né?
Espero que você esteja aqui de alma, de coração. Eu espero que o coração de ninguém esteja numa quadra carnavalesca, né? De lá você saiu, de lá Jesus te tirou, aleluia. De lá Jesus te tirou. Irmãos, para alguns, o seu emblema, o seu lema, o seu tema principal, a sua tese é nada de comprometimento com a igreja, com o pastor. Eu quero dizer que não existe vitória, crescimento espiritual, não existe ação dos céus na vida de um crente que não passa pela igreja. Igreja não é invenção de homens. Igreja foi instituída por Deus antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já pensava na igreja, Deus já pensava em você, porque você é a igreja do Senhor. Aleluia. Meus queridos, como não se comprometer com a igreja? Não existe bênção de Deus, não existe vitória que não passe pela igreja. Aqui é o lugar onde Deus tem bênção para você. Efraim, um bolo mal assado. Meus irmãos, você não pode cometer os mesmos erros de Efraim. Não podemos ser um bolo assado só de um lado. Efraim, irmãos, representa aqueles crentes convertidos pela metade. Deus não aceita só a metade não, irmãos. Não é só o coração não. Alguém diz, não, Deus quer o coração. Deus quer o coração, o corpo, a alma, tudo. A Bíblia diz que é pensamento, é coração, é sentimento, tudo tem que ser do Senhor. O cristão só se torna um bolo comestível, um pão de Deus para alimentar a fome espiritual do mundo aí fora, se ele for assado no fogo do Espírito Santo, se ele for cheio do Espírito Santo. Qualquer crente que perder o alvo, perder o foco da sua missão, ele passa a ser um bolo mal assado. Meus irmãos, um bolo mal assado, onde ele fica cru, ele se torna intragável. Você já comeu assim, algo que parecia que estava assado e por dentro cru? É intragável, não vai. Assim é alguns crentes, irmãos. Por fora parece que está bom, é uma bênção. Mas a hora que você começa a ter um pouco mais de contato com ele, você vê que ele está cru. Mexe com ele para ver. Olhe um pouco diferente para ele. Aperte no calo dele que ele já vai responder se é crente mesmo ou não. E alguns até dizem, meu coração eu sou crente, mas meu braço não. Irmãos, isso é heresia. Nós somos crente por dentro e por fora. Quer ver hoje, irmãos? Quer ver hoje que nós temos que ter um controle? É no trânsito, né? Os estresses do trânsito. Sabe que eu estou achando que o trânsito, do jeito que está, é um teste para os crentes? Para ver se você é crente mesmo ou não. É um teste para todos nós. Alguém faz uma coisa errada, você quer xingar. É um teste. Deus está testando você. Irmãos, todos os que pendem só para um lado, são como Efraim, um bolo que não foi virado. Efraim é o tipo de crente desligado das coisas celestiais, aquele que pensa que sabe tudo, que a razão está do seu lado, e faz as coisas totalmente avessa às diretrizes de Deus. Quantos crentes, irmãos, que estão morrendo espiritualmente, e acham que tudo está muito bem, não percebe que esse caminho que estão andando os levará à morte, não percebe que estão num caminho complicado. Irmãos, o processo do afastamento das coisas de Deus é muito sutil, porque muitos não estão se dando conta
que Deus já saiu da sua vida. Há um versículo na Bíblia e diz: o Espírito de Deus saiu dele, de Sansão, e ele não sabia. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Sansão pensava que o Espírito de Deus estava com ele. Tem algumas pessoas que pensam que Deus está com ele, mas o Espírito de Deus já saiu, porque ele não teve liberdade para agir na vida. Você não se entregou totalmente a ele. A Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória com outro. Ou você é de Deus, ou não tem como Deus dividir a sua vida com o mal, com o mundo, com o diabo. Efraim tinha irmãos, se tinha um povo com uma tendência para se afastar de Deus, era Israel, era Efraim. Ele tinha uma tendência a virar as costas para Deus. O irmão já viu que tem crente que tem essa mesma tendência? Ele não consegue ficar na igreja. Ele vai e volta, ele se desvia, ele volta. Ele tem uma tendência a ficar fraquejando. Até quando você vai fraquejar? Até quando a tua vida espiritual será muito aquém daquilo que o Senhor deseja? Deus disse através do profeta Efraim, através do profeta Oséias, ou seja, Efraim não clama a mim. Deus disse: olha, Efraim não clama, não me chama do fundo do coração. Efraim se esqueceu de mim. Deus está falando através do profeta. Diz: Efraim se esqueceu de mim. Quantos crentes estão se esquecendo de Deus? Efraim representa os crentes superficiais. São aqueles que buscam o Senhor somente para alcançar bênçãos materiais. São aqueles que buscam o Senhor, mas não para obter mudança na sua vida, no seu caráter, na sua maneira de ser. Mas a Bíblia diz que Deus amou Efraim desde criança. Mas quanto mais Deus amava e chamava Efraim, mais ele se afastava de Deus. Deus tem amado você, Deus tem chamado você, Deus quer abençoar você, Deus tem vitória para você. Mas tem muitos crentes que não estão percebendo. Irmãos, Deus teve que chamar o profeta Oséias e dizer: olha, eu curei Efraim. E Efraim não percebeu que fui eu que fiz esse milagre na vida dele. Quantos crentes, irmão, têm sido curados por Deus e não percebe que Deus é que tem feito isso? Deus tem curado pessoas, Deus tem cuidado da igreja, e muitos não estão percebendo isso. Efraim, irmãos, ele tinha um impulso terrível para se afastar de Deus, e assim tem sido a vida de muitos crentes hoje, que tem um impulso para deixar a igreja de lado, Deus de lado. Irmãos, a coisa ficou tão séria, que Deus disse para Efraim, através do profeta Oséias, que eles estavam se alimentando de vento. Eles corriam atrás de vento. Não é diferente hoje não, irmãos. Hoje muitos estão correndo atrás de vento. Modismo evangélico, se alimentando de ventos, de doutrinas que são verdadeira mistura. Tem crente que está literalmente correndo atrás de vento e vai colher tempestade na sua vida. Quantas pessoas correndo atrás de modismo, que não tem conteúdo, não tem base na palavra de Deus, são modismo ocos e vazios, que movimentam o corpo, mas não transformam a vida, não esquenta o coração, não muda o coração. É tempo, irmãos, de deixar o Espírito Santo nos virar por todos os lados. Precisamos estar bem, por dentro e por fora. Eu creio, irmãos, eu creio.
que Deus está dando um momento especial para a sua igreja. Deus está dando um momento especial para você, para tomarmos uma nova postura, novas atitudes. Você não pode ficar em cima do muro. É o momento especial de Deus na tua vida, que você precisa dar o coração, a alma, a tua vida ao Senhor. Você não pode servir ao Senhor parcialmente. A tua vida precisa ser totalmente dominada pelo Santo Espírito, pela palavra de Deus. Deixa a graça de Deus, deixa a misericórdia do Senhor penetrar até o íntimo do teu ser, e deixa que o Espírito Santo venha envolver a tua vida e as tuas atitudes, as tuas forças, as tuas palavras, o teu pensamento, o teu coração vai realmente ser de Deus, e milagres e maravilhas vão acontecer. Agora existe um problema, irmãos. Existe um grande problema no meio do cristianismo, no meio dos evangélicos. É aqueles que não são assados, são torrados de um lado e do outro lado são crus. O que isso quer dizer, pastor? Existem algumas pessoas que de um lado já viraram até carvão e do outro lado estão totalmente crus. São aqueles aparentados dos fariseus. De um lado os fariseus mostravam e pingavam santidade, e por dentro estavam cru, a ponto de Deus dizer: olha, são igual túmulos caiados, por dentro, por fora bem pintados, mas por dentro ossos. Tem crente assim, irmãos. Tem crente que ele quer, para ele tudo é pecado, tudo é pecado, é o outro extremo. Porque tem aquele que nada é pecado, tem um que tudo é pecado, e o caminho dele é tão estreito que nem ele passa. Nem ele passa. Sim, irmãos. São aqueles aparentados com os fariseus que transpiravam santidade ao público, mas eram verdadeiros inimigos em Cristo. A bem da verdade, os fariseus eram santos ao público e demônios no secreto. E tem crente assim, irmãos, que publicamente ele, sério, nem bate palma. Palma é pecado. Fica contigo se quiser bater palma, não bater, problema é seu. A Bíblia diz: você vê o Senhor com palmas. Mas tem aqueles, irmãos, que a doutrina dele, aliás, doutrina é a Bíblia, né? Os costumes deles são tão apertados, mas só que lá no secreto, lá na sua casa, lá ele é totalmente cru, irmãos. Só a esposa, só o esposo, só os pais, só os filhos sabem como que ele é. São torrados de um lado, mas por outro lado são crus. São aqueles que demasiadamente, irmãos, são defensores de algumas ideias, que não são ideias bíblicas, dele mesmo, conceito dele, ou de outro que ele pegou. Por dentro, olhando por fora, parece que estão assados, até torrados, mas por outro lado, por dentro estão crus. Só misericórdia, irmãos, só misericórdia. Irmãos, sabe quem mais deu trabalho para Jesus? Não foi aqueles que estavam meio desviados, não. Aqueles o Senhor dava a lambada e dizia: pode vir agora. Mas o que mais incomodaram Jesus foi aqueles que aparentavam santidade. Olha, Jesus teve que, volta e meia na Bíblia, você vê Jesus batendo forte nos fariseus, irmãos. Você pergunta: pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ser um bolo todo assado, e não torrado por fora e cru por dentro.
Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que ter Deus na vida. Nós temos que ter a palavra de Deus na vida. Nós temos que... A nossa vida não pode ser guiada por achismo, por modismo, por costume, por o que eu penso, o que eu acho. A minha vida tem que estar pautada na Bíblia, na palavra de Deus. Ela é a verdade, ela é a realidade. Aleluia. Todo crente que não acha equilíbrio não se compromete com Cristo, irmãos. Não se compromete com a igreja. Mais cedo ou mais tarde ele vai ser semelhante a esse bolo cru. Mas o Espírito Santo, ele quer ter liberdade em agir na tua vida. Eu estou orando, irmãos, e eu creio em transformações extraordinárias que Deus quer fazer na sua igreja hoje. Porque quando o Espírito Santo tem liberdade para agir no ser, irmãos, as barreiras são removidas e a graça abundante do Senhor é derramada sobre a sua igreja. A presença do Espírito Santo muda a nossa aparência. A presença do Espírito Santo muda o nosso comportamento, a nossa visão, a nossa atitude, o nosso falar, a nossa forma de cultuar a Deus. A chave para o crescimento espiritual é o Espírito Santo ter liberdade para agir na nossa vida. A chave para você ter a bênção de Deus, a vitória de Deus, a graça de Deus, é você ser cheio do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo diariamente em nossa vida, nós seremos um bolo que não foi virado. Nós precisamos do Espírito Santo, porque senão seremos uma tragédia, seremos um fracasso espiritual. Nenhum crente, nenhum obreiro deve ficar satisfeito com a vida sem a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, nós seremos um bolo que não foi virado. O melhor de Deus pode acontecer na tua vida hoje. Aquilo que você ainda não experimentou, você pode experimentar hoje. Deus tem algo para você. Eu termino dizendo: Deus investiu pesadamente em Israel. Deus investiu pesadamente na tribo de Efraim. Mas Efraim não correspondeu. E Deus ficou enojado com Efraim, pois ele investiu. Se você ler todo o livro de Oséias, irmãos, você vai ver como Deus investiu em Efraim, em Israel, investiu pesadamente, e Israel se afastava, a ponto de Deus ficar com nojo. Mas não tem sido diferente hoje. Deus tem investido pesadamente na sua igreja, de diversas maneiras, irmãos. Deus tem investido em você, através da palavra. Você vai no cultos. Eu não falo das outras igrejas, porque não sei o que acontece lá, mas nas nossas igrejas, Assembleia de Deus, você vai, sempre haverá uma palavra de Deus no seu coração. Muitas vezes alguém diz: pastor, tem vezes que o senhor prega pesado nos cultos de Santa Ceia. Eu não quero que um dia Deus venha me cobrar por não falar as verdades à igreja. Eu tenho um compromisso com Deus, mas eu tenho um compromisso com essa igreja que Deus me colocou de pastor aqui, irmãos. Eu não posso esconder a verdade da palavra de Deus à igreja. Eu falo sério, mas não bravos. Muitas vezes as pessoas acham que eu estou falando bravo. Não, é o meu jeito de pregar, de falar. Deus me chamou para ser uma atalaia. Eu não posso esconder as verdades do Evangelho e do que acontece. Não, eu preciso falar as verdades.
É claro que há mensagens mais avivadas, há mensagens de mais avivamento, mas há mensagens, essas mensagens são para você refletir. Que tipo de crente eu estou sendo? Que tipo, irmãos? Será que nós não estamos igual o povo aí fora nas quadras carnavalescas, usando máscara? Será que eu não estou usando uma máscara? Que tipo de cristão você é, irmãos? Se há máscara, o Espírito Santo está aqui para tirar essa máscara. E se você só foi assado de um lado, o Espírito Santo está aqui para assar por dentro e por fora. Irmãos, Deus está investindo pesadamente na sua igreja. Isso quer dizer que Deus está investindo em você. Mas não deixe, irmãos, não deixe Deus ficar com nojo de você como ficou o de Efraim. Não, irmãos. Deus está investindo na tua vida para você ser um canal de bênção. Porque, irmãos, Deus tem investido em algumas vidas e os resultados têm sido pífios, resultados ocos, vazios. São crentes que não sentem nada, questionam tudo, perderam a pureza do Evangelho na sua vida, questionam tudo, irmãos. Tem pessoas que questionam tudo. Tem pessoas que questionam se fazer a igreja de um jeito, questiona se fazer os banheiros de um jeito, questiona. Tem gente que foi colocada nessas cadeiras aqui, questionaram por que essas cadeiras aqui, não sabe que foi doada essas cadeiras, mas tem gente que questiona tudo. Mas a sua vida por dentro está cru, está podre, está estragado. E até quando você não vai deixar o Espírito Santo pegar você e assar você por dentro e por fora, para você ser um crente fiel, um crente abençoado, um crente maduro? Ficamos em pé nesse momento. Há pessoas, irmãos, presta atenção aqui, queridos. Há pessoas que estão editando em suas vidas o que Oséias disse para Efraim: Efraim com os povos se mistura, Efraim um bolo que não foi virado. O teu procedimento a partir de hoje vai dizer que tipo de cristão realmente você é. Mas eu quero lhe dizer, o momento de Deus para você tem chegado. O momento que Deus quer te pegar e fazer de você um bolo abençoado é hoje. O Espírito Santo, irmãos, não pode ficar de fora da tua vida. O que você vai fazer sem o Espírito Santo? Se você não deixar o Espírito Santo te virar, te aquentar, você vai ficar cru de um lado, irmãos, mas que você possa dizer: Santo Espírito, Santo Espírito, é por dentro e por fora, é por dentro e por fora. Eu quero ser teu por dentro e por fora. Efraim, um bolo que não foi virado. Já pensou, irmãos, o Espírito Santo, Deus dizer, o Newton, um pastor que não foi virado? Já pensou ser um pastor, de um lado crente, de outro lado não crente? Vocês aceitariam? É claro que não. Até quando você acha que o Espírito Santo, que Deus vai aceitar a tua vida do jeito que você está levando? Em nome de Jesus, dê um basta para essa mescla e diga: Santo Espírito, Santo Espírito, venha na minha vida.
Santo Espírito, vem na minha vida. Que você possa deixar Santo Espírito, vem. Ele está presente. Baixe sua cabeça. Medite. Arranca do peito o desgosto e os olhos faz brilhar. Faz o pobre necessitado se levantar do chão. Ao perdido e condenado traz. Até quando Salvação. você vai deixar teu coração endurecido? Aquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Hoje, abra o teu coração e diga: vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre a tua igreja, Santo Espírito. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, tudo aquilo que o coração pede, tu sabes interpretar. Na presença de Deus intercede por mim, sempre pede o Santo Espírito. Estou chorando de dor com seu grande amor. Sinto o Santo Espírito. Ele fala comigo, ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. E você? Você não pode viver sem a presença do Espírito Santo. Não dê nenhum passo sem a presença do Espírito Santo. Com seu grande amor, sinto o Santo Espírito. Ele fala comigo, ele anda comigo, a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Irmãos, não tem como ser crente sem a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos guia, que dirige a nossa vida. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo já entrou na tua vida. Agora a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo pode ser tolhido pelas tuas atitudes. Não feche teu coração para o Espírito Santo. Irmãos, quem convence a pessoa do erro, do pecado, se você faz alguma coisa que não é, que Deus não se agrada, o Espírito Santo é que vai falando na tua mente: não foi legal isso. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que trabalha conosco. Não tem como você dar nenhum passo de vitória sem a presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nessa noite, ele quer te virar. A Bíblia diz: Efraim foi um bolo que não foi virado. Mas nessa noite o Espírito Santo quer te virar. Ele quer te virar. Ele quer te virar. Quer te virar para que você seja assado de todos os lados. Deixe o Espírito Santo te virar. Lá na galeria, lá atrás, aqui embaixo, lá atrás, até aqui no púlpito, o Espírito Santo quer virar. A Bíblia diz: Efraim foi um bolo que não foi virado. Mas eu quero crer que é uma mensagem de Deus nessa noite para a igreja de Blumenau. Permita eu te virar. Permita eu te virar.
Permita o Espírito Santo te virar, e você vai ter uma nova experiência, uma nova dimensão de Deus vai acontecer na tua vida. Uma manifestação maior da glória de Deus vai ser real na tua vida. Deixa o Espírito Santo te virar. Aleluia. Dê a mão para quem está ao seu lado. Os presbíteros, diáconos, auxiliares, passam por baixo das mãos aí, vem à frente, ligeiro. Pai querido, Pai santo, aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui, pastor Everton, aleluia. Levante com as suas mãos dadas. Senhor Deus e Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ouvimos da importância de estarmos na Tua presença. Porque, Senhor, embora rastejando, embora fracos, mas as promessas da Tua palavra são para a igreja. Senhor, a Tua palavra diz que todas as promessas, as bênçãos espirituais das regiões celestiais já foram determinadas para a igreja. É aqui, Senhor, que nós vamos melhorar. É aqui que nós vamos nos aperfeiçoar. É aqui, Senhor, que nós vamos brilhar. Se tem algo, Senhor, a melhorar, vai ser aqui, vai ser na Tua presença. Ó Senhor, nos abençoa. Ó Deus, aqui na Tua presença, que possamos ter o prazer de estar na Tua casa, que possamos ter o prazer de vir na igreja, que possamos ter o prazer de sentir a Tua presença, que, Senhor, não venhamos a estar acostumado com ela, mas que, Senhor, possamos ser como aquele vaso quebrado que Jeremias viu, que estava quebrado, mas estava quebrado na mão do oleiro. Senhor, nós podemos até estar quebrado, mas está quebrado na Tua mão, porque aqui o Senhor trabalha, aqui o Senhor renova, aqui o Senhor abençoa, aqui o Senhor aumenta a fé, aqui o Senhor sara, aqui o Senhor restaura, aqui o Senhor faz de novo, para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.